Fala pessoal, então, como eu falei na segunda parte que a gente leu um pouquinho da carta de Barnabé, né, Barnavi, né, que eu sempre digo, né, a gente tem que ficar lembrando as coisas boas, né, e as coisas boas aí é o Ruxo, né, o ensinamento é maravilhoso. E eu queria compartilhar com você essa parte do livro de Josué, tá, que na verdade é para atrair o Ruxo, sabe pessoal, porque o Josué, no caso ali, ele foi é uma sombra do Mauar, né, apontando para isso, inclusivemente, né. Josué, ou seja, Yahushua, que levou o povo para a terra prometida, né, o segundo povo, né? E até então tem uma parte também que o próprio Yahushua, né, ou seja, Josué no caso, faz a circuncisão do segundo povo com pedras de faca, né, que é uma passagem linda ali, uma parte linda assim que a gente vê uma hora mesmo circuncidando o seu povo, né? Que a circuncisão hoje não é mais física, e sim espiritual, no entendimento, né? É lindo demais, tá? Então, presta atenção, pessoal. Presta atenção, é isso aí. Depois, Josué, ou seja, Yahushua, reuniu todas as tribos de El-Shuru, né, que é El-Shuru, em Siquém, e chamou os anciões de Israel, ou seja, de El-Shuru, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Iau, né? Que Iau e Yahushua, tá, pessoal? Iau é o ser supremo e Yahushua é a forma visível do Eterno, para ele interagir com a sua criação, né, vamos dizer assim. Disse então Josué, ou seja, Yahushua, a todo o povo: assim diz Iau, o criador de El-Shuru, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraham e de Naor, e serviram a outros deuses, né? Ou seja, ídolos, né? Paganismo, né? As festas pagãs e tudo mais. Eu, porém, tomei ao vosso pai Abraham, da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei Yehozadak, né, Isaac, né? Yehozadak dei Yahucaf, Esaú dei a possessão do monte Ser. Mas Yahucaf e seus filhos descenderam para o Egito, né? Então enviei Merúshua, né, Araão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o Mar Vermelho. Quando chamaram a Yahushua, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei a vossas mãos, e possuístes a sua terra, e assim os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra El-Shuru, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou e o vos livrei de sua mão. Esse Balaão, pessoal, está escrito na epístola de Judas, né? E Yehudá, tá? Fala dele lá. Era um bruxo na época, né? E tal, enfim. Mas não deu boa para ele, né? E o Ruxo não permitiu que fizesse o mal ao povo, né? Enfim. Enquanto a vós, passando o Jordão, viesse a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Lembrando, pessoal, que esses povos aí são terríveis, tá? E hoje a cultura da Babilônia e tal, o cristianismo absorveu essas culturas, essas festas, esses costumes, enfim, sabe? Então tá tudo introduzido aí, coisa que o próprio Eterno desde lá já fala para não se envolver, não cultuar esses ídolos, não fazer essas como as nações pagãs fazem, entendeu? Então, digamos assim, não que digamos, né? Hoje, de uma forma espiritual, estamos passando pelo mesmo processo, né? Porém, irmãos, é isso que eu, em nome de Yahushua, sempre eu falo assim, eu sou pós-cinza, né? Que a gente se manter firme numa ordem, no eterno, sabe? Se afastar desses paganismos, festas religiosas, essas coisas que não convém, sabe? Ser verdadeiro naquilo que você tem, que a coroa da vida, que Yahushua te deu isso. Ó, entreguei a vossas mãos. Pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, e não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e a cidade que não edificastes, e habitais nela, e comeis de vinhas e olivais que não plantaste. Agora, pois, temei a Yahushua, e serviu, sinceridade e com verdade,
deitai fora os ídolos, deuses, né? Paganismo, sai fora disso aí. A que serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi a Yahushua. Mas se vós parecer mal, o servides a Yahushua, escolhei hoje a quem haveis de servir, seus deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em que cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos a Yahushua, né? Yahushua, ou seja, Josué, né, falou isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Eterno, a Yahushua, né? Eu acho que nós devemos seguir o conselho de Yahushua, né? De uma hora, ou seja, de Josué, né? Que é uma sombra dele, né? Então respondeu o povo, disse, longe esteja de nós abandonarmos a Ial, né? Para servirmos a outros deuses, né? Porque Ial é o nosso Ial, e ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que fez grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E Yahushua expulsou-se diante de nós todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra, e nós também serviremos ao Eterno, ou seja, ao Maor, a Ial, né? A Yahushua, que são a mesma pessoa. Ele é o nosso Criador. Então Josué, né? Como já falei no começo do vídeo, que Josué é uma sombra de Yahushua, que era para ser o mesmo nome, disse ao povo, não podereis servir a Ial, porque Ial é Hotshua, né? Santo, Hotshua. Ial é zeloso, que não perdoa as vossas transgressões e nem vossos pecados. E abandonardes a Ial e servirdes a deuses estranhos. Então eles tomará a vós fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Disse então o povo a Josué, ou seja, a Yahushua, que não se sabe que é sombra. Não antes serviremos a Yahushua, ou seja, a Ial, né? Ao Eterno. Josué, né? Pois disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmo, que escolhesse a Yahushua, ou seja, a Ial, Todo-Poderoso, para eu servir. Responderam eles, somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué, ou seja, que é uma sombra de Yahushua, deitai fora os ídolos, os deuses, né? Deitai fora os paganismos, deitai fora essas festas pagãs, mesma coisa, que hoje não mudou nada, pessoal. Yahushua mesmo ontem e hoje eternamente. Entendeu? Pecado, não é pecado você comer carne, não é pecado você comer uma carne de porco, não é pecado você fazer um churrasquinho. Pecado é você pecar quanto eterno e escolher essas coisas mortas, esses ídolos, coisas mortas, esses seres, né? Seres caídos, esses espíritos malignos, né? Deus, estranho que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações para Yahushua, o Deus de Elchorú. Disse o povo a Josué, ou seja, Yahushua, como vocês sabem, é sombra, serviremos a Ial, o nosso Ial, e obedecemos a sua voz. Assim fez Yahushua, Josué no caso. Naquele dia, um pacto com o povo, ele deu leis, ordenanças em Siquém. E Yahushua escreveu essas palavras no livro da lei de Ial, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Todo-Poderoso. Com certeza ali no caso era um tabernáculo ali, onde eles faziam sacrifício, tal, um lugar, né? Tem uma sombra também, né? Hoje, né? Do seu povo, né? Nós somos hoje a morada do Eterno, nós, né? Ele tabernacula em nós, né? Nós somos o tabernáculo dele. E disse a todo o povo, eis que estas pedras será como testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que Yahushua nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Ial. Então Josué, né, que é uma sombra de Yahushua, despediu-se do povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de servo do Maor do Eterno, morreu tendo 110 anos de idade, e sepultaram o território da sua herança, em Timade, Será, esta região montanhosa de Efraim, para do monte de Gaza. Então, sabe o que eu tiro para mim, no caso, isso aí, né? Isso é um conselho para nós hoje, sabe, irmãos? Um conselho para nós. Vocês podem ver que foi no final da vida, né? Os anciões e tal, no final da vida. É um conselho para o povo do fim hoje. É um conselho para a gente hoje, né? O povo do fim. Nós somos o povo do fim hoje, né? O segundo povo. Tá? Aí continua o texto ali, irmãos, e tal, né? Mas no final, Israel, já o Choru, né? Errou de novo. Depois que morreu o Yahushua, o Josué, os juízes e tal, morreu ali. E tal, os anciões, eles pecaram de volta, enfim. Aí continua, o Eterno sempre levantando um profeta naquela época lá para lembrar o povo, os ensinamentos e tal. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês, sabe, gente?
Espero que traga despertamento para todos nós aí, beleza? Valeu, é nóis.